Eu não sei se com você foi assim, mas eu cresci assistindo os telejornais, os programas jornalísticos, que tinham ali vários blocos de notícias falando a respeito de várias áreas da nossa sociedade. E eu não assistia às notícias porque eu estava interessado ou queria saber a respeito dos acontecimentos do Brasil e do mundo. Na verdade, eu ficava esperando ali o bloco de entretenimento e também as notícias a respeito do futebol. Mas entre essas notícias, sempre tinha ali o bloco de economia, onde ficava ali sentado um jornalista ou um economista que também era jornalista, sentado de terno, falando a respeito da economia dos países do mundo e até do Brasil. E ele sempre usava a palavrinha inflação. E como aquelas notícias passavam batido, boa parte de nós não nos importamos com inflação, o que significa inflação. Com o decorrer dos anos, nós aprendemos que inflação é algo ruim, porque inflação significa um aumento generalizado e contínuo de preços em uma economia. Então, quando um país está sofrendo com a inflação, significa que os preços de várias áreas vão subir. E quando nós estivermos no supermercado, ou comprando, ou até mesmo usufruindo de algum serviço, nós vamos pagar mais caro naquele serviço ou naquele produto, porque a inflação está acontecendo no país e os preços estão subindo. E talvez você esteja se perguntando, o que inflação tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com nós cristãos? Na realidade tem tudo a ver, porque o livro de Apocalipse vai nos relatar que um dos sinais que apontariam para o retorno de Jesus era uma inflação generalizada e contínua em todo o mundo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você está comigo aqui no planeta Terra, você vai perceber que os produtos no supermercado subiram os preços de uma maneira avassaladora. Dependendo do setor, está impossível consumir alguns produtos. É uma crise econômica que todo mundo está vivendo. Agora, crise econômica, inflação, aumento de preços não é novidade. Na verdade, quem gosta dessa parte de economia sabe que a história registra vários momentos em que o mundo passou por este período de inflação, de aumento de preços. Mas o que nós precisamos estar atentos como aqueles que meditam na palavra de Deus é a respeito das palavras de Jesus, quando ele indicou o final dos tempos usando o termo princípio de dores. Princípio de dores está remetendo ali às dores de uma mulher quando ela está grávida para dar à luz a um bebê. Então, se você aí já acompanhou, né, uma mulher dando à luz, eu já acompanhei algumas mulheres dando à luz, a minha mãe, em alguns períodos tias, né? E você vai notar que as dores de parto, elas vão acontecendo com intervalos. E aos poucos os intervalos dessas dores vão diminuindo. E é exatamente isso que nós precisamos estar atentos quando Jesus disse que o mundo passaria pelo princípio das dores e todos os acontecimentos seriam como dores de parto. O mundo já viu vários momentos de inflação, vários momentos de aumento de preço. Mas, com o passar do tempo, as dores de partos, os acontecimentos iam ficando cada vez mais curtos e iam se intensificando. Falando de inflação e a palavra de Deus, nós podemos notar em algumas notícias do mundo que os economistas estão bem divididos e estão preocupados, porque eles pensam que essa inflação, esse aumento de preços, que tem deixado aí as pessoas de classe baixa muito preocupadas. Para algumas pessoas é até impossível consumir alguns produtos. Por quê? Porque os economistas estão prevendo um grande aumento de preços, e este aumento numa duração generalizada e contínua. Alguns chegam a falar que não será uma inflação que passará de uma maneira rápida. Então nós vemos que o que os economistas estão falando neste período
confirma a palavra de Deus, porque eles estão pensando que esta crise não será uma crise passageira, mas será uma crise contínua e generalizada, ou seja, uma crise que vai perdurar durante um período que não é comum em relação às crises anteriores. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Primeiro, nós precisamos entender que aqui está acontecendo a abertura do terceiro selo. Os 7 selos que são abertos representam os acontecimentos na abertura de cada selo. Então, o primeiro selo terá um acontecimento, o segundo selo outro e assim por diante. Aqui no terceiro selo fala a respeito da progressão desta inflação, deste aumento de preços. Primeiro, ele fala a respeito de 1 denário. 1 denário representa o salário de um trabalhador por 1 dia de trabalho. Ou seja, você trabalhou o dia inteiro e com aquele dinheiro você vai comprar o seu alimento. O texto diz: uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, uma medida de trigo por 1 punhado de trigo para você levar para casa e alimentar os seus familiares. Então você vai trabalhar o dia inteiro para fazer uma refeição, ou talvez até 2 refeições. Aqui está falando uma medida de trigo. Outra coisa muito importante de se destacar aqui é que o trigo era considerado um alimento comum, ou seja, você vai trabalhar o dia inteiro para fazer uma refeição simples, uma refeição comum. Por quê? Porque o aumento de preços estará acontecendo naquele período. E aí, olha só a progressão deste aumento. E ele diz assim: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Aqui fala sobre a cevada. A cevada era uma espécie de alimento em qualidade abaixo do trigo. Ou seja, a cevada era usada ali em meio à guerra. Era uma espécie de alimento muito simples e rápido. Quando os soldados estavam ali em meio aos conflitos, eles comiam ali um pouco de cevada. Ou seja, a cevada é um alimento considerado de baixa qualidade e também ficará muito caro. Ou seja, não mais o trigo, agora será cobrada 3 medidas de cevada, um alimento simples com poucos nutrientes, por 1 dia inteiro de trabalho. E o final do versículo diz assim: e não danifiqueis o azeite e o vinho. E por que em período de inflação eu não posso danificar o azeite e o vinho? Bom, aqui azeite e vinho representam todo o alimento que é considerado nobre. Ou seja, boa parte das pessoas do mundo, a maior parte das pessoas do mundo vão estar consumindo alimentos que são equivalentes ao trigo e à cevada. Ou seja, aquilo que é suficiente para alimentar o corpo. Não terá mais aquele tempo de abundância. E o azeite e o vinho representam alimentos que são nobres. Serão alimentos raríssimos de ser comprados, raríssimos de ser encontrados. É por isso que o texto fala: não danifiqueis o vinho e o azeite. Ou seja, não toque naquilo que é raro de se encontrar, porque é muito caro. Agora, percebeu aqui a progressão no aumento dos preços na abertura do terceiro selo? Está dizendo uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada, ou seja, a qualidade dos alimentos vão baixando e no final, aquilo que é considerado iguaria, aquilo que é considerado muito nobre para se comer e para se beber, será de difícil acesso para a maior parte das pessoas do mundo. O aumento de preços, essa progressão na inflação, os especialistas relatando de que essa é uma inflação que vai durar um pouco mais do que o normal, significa que é um sinal do retorno de Jesus. Nós precisamos estar de olho nos acontecimentos deste mundo e aquilo que está escrito na palavra de Deus. E você, cristão, precisa estar preparado, porque o Rei Jesus está muito próximo e ele retornará a este mundo apenas para restaurar, para buscar aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra. Anuncie esses sinais, anuncie o retorno de Jesus, porque o nosso Senhor
está voltando e não vai demorar. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.